Senhoras e senhores, boa noite. Hoje eu determinei ao senhor Dr. Anderson Gustavo Torres, que participou da milícia que arrombou meu domicílio, depredou tudo lá dentro, roubou tudo que tinha de valor e assim a tirania que submete a nação brasileira, ela mesma produziu a prova material que eu precisava nos foros internacionais, onde corre as nossas bases do povo no poder, pela intervenção constituinte no processo histórico. Como vocês sabem, na via forense se trabalha com processos, com procedimentos, ou então com expedientes institucionais. No caso de magistratura de Estado e Supremo Tribunal Federal, ou seja, poderes constituintes, então é a relação institucional interpoderes. É o modo como se opera uma democracia pelo Estado democrático de direito. Mas o Estado democrático de direito que a Constituição instituiu em 1988 não foi instalado. Os ideólogos com os mentecaptos, vardios, marginais de toda a espécie, ideólogos, se juntaram tudo nesse período e nós, no Ideário da Revolução de 64, o construímos para isso, para que nesse período se juntasse toda a caterva que a procriação humana brasileira tinha produzido naquela primeira fase de sua civilização. Para que ela resultasse expurgada desse resíduo, e então nós tivéssemos condição humana para instalarmos a civilização constitucional, econômica, espiritualista, religiosa brasileira, que as mulheres brasileiras instauraram no dia 19 de março de 1964, uma marcha da família com Deus pela liberdade, que as Forças Armadas efetivaram como projeto de nação a ser construído pelo Ideário da Revolução de 64. Como já tenho dito para vocês, não houve revolução no Brasil, nem revolução psicológica, nem revolução armada, nem nada. As mulheres brasileiras, quando a China, no dia 13 de março de 64, com
os comunistas maoístas da época declararam no comício da Central do Brasil que o Brasil era uma nação comunista maoísta, as mulheres brasileiras se levantaram e disseram não. A nação brasileira é cristã, espiritualista, religiosa. E organizaram. Coisa mais linda que tem na história da humanidade. A Marcha da Família com Deus pela Liberdade. Os nossos pedagogos daqui a uns tempos, quando o programa de ressurreição intelectual da humanidade já estiver efetivado cátedras nas nossas escolas, vão chamar a atenção de nossas crianças, de nossos estudantes, para esses fatos extraordinários da história da humanidade que nós brasileiros produzimos. E um dos mais extraordinários é esse. Não fomos nós, homens. Não que nós fôssemos covardes, não. Somos filhos dessas mulheres. E então as reconhecemos como o ventre das deusas, de onde saímos para a vida, para o mundo. Somos homens, extraordinariamente homens. Mas, como essas deusas demonstraram, temos tanta confiança em nossa condição de homens que não somos apressados, somos lentos quando é para a briga, quando é para a guerra, porque para o trabalho nós somos rápidos. E elas então imaginem Marcha da Família. A família é a essência, o núcleo de uma humanidade organizada por civilização. Ou seja, é o núcleo da vida civilizada que não vem da espontaneidade natural da procriação humana, mas ela acolhe essa espontaneidade natural com a nossa capacidade intelectual. Isso é vida civilizada. As nossas mulheres, nenhuma tinha saído de universidade para doutoralmente nos impor esse conhecimento, esse domínio tão profundo da vida humana. Então isso nos diz que Deus estava presente com elas. Marcha da Família. Não era dos políticos, nem dos militares, nem dos empresários, nem dos padres, nem dos pastores. Era da família. E essa marcha daí era com quem? Não era com patrocinadores, não era com tutores. Ela era soberana em si mesma, com Deus, pela liberdade. Isso é a essência da nossa Carta Constitucional.
que, para a minha humildade diante de vocês, não me canso de dizer, entre os 52 livros que eu produzi, que estão aí pelo mundo, alguns usados como livros didáticos em universidades, os 52. Por mais que me honrem com 2 títulos de imortal, membro da Academia Brasileira de Comunicação, aliás, também a primeira, membro da Academia Municipalista de Letras do Brasil, ocupando nela a cadeira Castelo Branco. Foi o maior jornalista que o Brasil já teve. Tive a honra da academia me assentar nessa cadeira. Membro da Sociedade de Estudos de Problemas Brasileiros, que produzia os livros didáticos no regime que vocês chamam de militar, onde os respectivos acadêmicos imortais me honraram com o assento na cadeira Rui Barbosa. Comendador 2 vezes. Pela Ordem dos Parlamentares do Brasil, onde fui consultor e procurador jurídico. E comendador de novo pela Sociedade de Estudos de Problemas Brasileiros, que não se contentou só em me assentar na cadeira Rui Barbosa. Cidadão honorário de Paris, pelo Grande Oriente da França. E aí afora? Como eu ainda não tinha essas experiências, é claro que me envaideci, como todo ser humano. Gostava de ser aplaudido nos longos discursos na Academia Brasileira de Academia Municipalista de Letras do Brasil. E aí, eu não deveria ficar surpreendida, mas me surpreendi. Fiquei com medo sim. Quando o doutor Ulisses Guimarães aparece numa tarde em Curitiba, especialmente para falar comigo. E a conversa dele comigo era mais ou menos lacônica e um tanto nervosa. Me pegou pelo ombro, como era seu costume. Era um homem extraordinário. E me disse: Celinho, se eu vim atrás de você, você já imagina que a tarefa desta vez não é fácil. E aí fomos tomar um cafezinho e ele me disse: fui colocado pelos militares contra a parede. Ou a Assembleia Nacional Constituinte aceita a presença dos militares,
fazendo essa Constituição, ou eles voltam para o poder. E a solução do impasse foi eles mesmos que colocaram, como você sabe. Os militares dão a receita e eles mesmos fazem o pão. Era o jeito do doutor Ulisses falar. E aí, eu perguntei como seria a assistência deles. Eles disseram que era você, de escriba da Constituição, junto com os outros. Aí desanuviou o ambiente, eu me tranquilizei e fiquei feliz, porque é um correligionário do antigo MDB. E você sabe o quanto nos ajudou naquela época. Você sabe o quanto isso a nação lá para frente um dia vai reconhecer o quanto você ajudou com a abertura da redemocratização. Isso orgulhava o MDB. Então me acomodou. E eu me inclinei moralmente na frente das nossas Forças Armadas pela habilidade que eles têm de lidar com o ser humano nas esferas do poder. Porque eu não podia dizer não. Era um MDBista que eles estavam indicando para a escriba da Constituição. E meu amigo pessoal, que eu apelidei de cordão umbilical. Então, eu achei que uma conversa por telefone desmereceria este momento. E aí peguei o avião e vim aqui para falar com você, te dar o recado. Porque com certeza você já tem falado sobre o assunto. E aí eu disse para o doutor Ulisses que ele estava me pegando de surpresa. Não tinha ouvido falar de ninguém sobre isso. E jamais, embora eu fosse constitucionalista, um dos poucos no Brasil com autoridade sobre constitucionalismo, que é a doutrina da vida civilizada organizada por Estado, instituído por Constituição, exercido pelo direito, consolidado pela justiça e estabelecido pela história. Com a sua parte material real composta de nação, território e soberania. Termina aí a concepção do constitucionalismo. E daí ele nasce. E aí nessa profundidade, ele nasce de Deus. Foi a concepção de Moisés. E depois, quando eu estava sendo instruído por professores, os grandes cientistas do direito e da matemática e da psiquiatria diziam, unânimes, quer Moisés tenha recebido o constitucionalismo de Deus, como ele afirmou, quer não. O fato é que nós, humanos, não temos intelectualidade para superá-lo. Chega na fórmula de Moisés, e é essa a fórmula absoluta da vida inteligente, politicamente organizada para a paz, o progresso
e a busca de qualidade de vida. Então, pela cabeça de um dia eu escrever uma Constituição, porque quando a gente se da doutrina. Então a gente tem uma reverência íntima para manusear uma Constituição. Naquela época, era a única reverência que eu tinha por alguma coisa. De repente, eu escrevi uma Constituição. Ponderei para o doutor Ulisses. O doutor Ulisses disse: nossas Forças Armadas podem merecer vários reparos. Cinco, você fazia parte da coisa e por isso eu te respeitava muito. Então eu não falava, mas você mesmo percebia nos meus pronunciamentos. Esse eu morrerei reprovando. Nunca provei os militares em funções civis. Essa é a minha formação e a minha convicção. Mas isso não impediu de nós dois formarmos uma dupla. E essa dupla que levou o Brasil a esta Assembleia Nacional Constituinte. Eu tenho certeza que você não vai decepcionar as Forças Armadas. Dr. Ulisses voltou para Brasília e aí eu telefonei para alguns dos velhos generais da velha guarda. Um deles, saudoso Figueiredo. Ele disse: patriota, temos outros, claro, não é só você. Temos grandes juristas no Brasil de absoluta confiança da área militar. Mas você é com quem temos mais convívio. E sabemos que você não vai recusar a tarefa, porque não é difícil. Você domina o direito. Na ciência jurídica, você torce e distorce o parafuso do jeito que você quiser. Aquele jeito do presidente Figueiredo falar. E se você estiver integrando a feitura da Constituição, ele falou, eu inclusive vou me sentir mais feliz ou mais confiante na abertura assodada que eu fiz do regime. E aí, então, eu apareci em Brasília, assumi a tarefa e escrevemos a Constituição do Brasil. Claro que eu não escrevi ela sozinho. Tem alguns rabisquinhos meus lá. Mas eu decorei ela. Porque o assessor de confiança do saudoso Ulisses Guimarães era eu. E aí ele me sobrecarregou da tarefa, ao ponto de eu ter decorado a Constituição.
Eu fazia palestras, às vezes, sobre a Constituição, sem usar o livro, e as pessoas lá manuseando ele ali, folheando e tal, para me acompanhar. De tanto ler os textos, para dar aquela simetria absolutamente matemática, lógica, sem deixar espaço para as inteligências especuladoras ideológicas produzirem emendas que desvirtuassem o texto. Um desses cercos que nós criamos dentro do próprio texto constitucional. Isso eu me divirto sempre. Foi as cláusulas pétreas. A Constituição é as cláusulas pétreas. Mas como nós tínhamos de dar satisfação para as esquerdas, porque eles diziam, através do Lula, todos os dias, se fizerem uma Constituição que prejudique a classe trabalhadora e os menos favorecidos, as esquerdas não vão aprová-la. E de vez em quando eles traziam algumas emendas. Hoje eles falam aí que a Constituição é comunista, dando a impressão de que foi eles que fizeram. Os ordinários lá de vez em quando apresentavam uma papelada lá, fazendo caminhão cheio de papel lá que não servia para nada. Deve estar lá no Museu da Constituinte, porque nós não botamos nada fora. Eu olhava para o doutor Ulísses, se serve o doutor Ulísses, o prato é seu. Ele ficava disfarçado. Não tem um rabisco dentro da Constituição. Fomos nós 5 pessoas que escrevemos. E mais alguns juristas que participaram conosco também. Então, dos 52 livros editados, a Constituição da República Federativa do Brasil é o único que me levaria para qualquer tipo de confronto. Porque ali está a minha alma de docente, a minha alma de autoridade absoluta na ciência do direito, em economia, em finanças, em sociologia, em política, em todas as cátedras que uma Constituição precisa sintetizar em sua letra. E me dei por compensado quando o doutor Ulísses leu o preâmbulo dela na promulgação. Eu não tinha visto. Em que ele identificou a Constituição declarando: nós, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte, etc., sob a proteção de Deus, promulgamos esta Constituição Federativa do Brasil, sob a proteção de Deus. Imaginem uma Constituição comunista com a sua fachada de Deus. Então, esta foi a primeira produção da nova vida civilizada que começa agora
para a humanidade inteira, da marcha, da família, com Deus pela liberdade. E claro que tinha de ser uma obra das mulheres, porque eu não sabia, e ninguém sabia naquela época, nem quando estávamos escrevendo a Constituição. Vimos isso agora. As mulheres que, então, as religiões ensinavam que tinham de respeitar os seus maridos como as suas ajudadoras e os seus maridos como a sua cabeça. Imagine o que a religião fazia das mulheres. E elas não revidavam. Aí mostravam os seres divinos que são. Não é só pelo fato de gerarem um outro ser dentro do ventre. Pense nisso. Deixem de estar perdendo a vida em WhatsApp, em redes, porque a hora da morte de vocês está próxima. Ninguém nasce para ficar eterno e nem para durar 100 anos. E eu sei o que são os 3 últimos minutos de quando o espírito se desprende deste corpo e imediatamente torna o seu corpo de neutrino, a material como este. Só que uma matéria que não ocupa espaço e nem tempo. Esses 3 minutos equivalem a milhões de anos vividos, porque parece que eles não vão acabar mais. É quando nós lavramos a nossa própria sentença no seio de Deus que estava em nós. E nesse momento ele se personaliza e nos pede conta. Então, as mulheres brasileiras mostraram que não apenas produziram uma nação de Deus, mas também produziram a doutrina de vida dessa nação. A família, Deus e a liberdade. Ou seja, uma procriação decente, santa, no seio de Deus, da fé, da convicção, que em nosso entendimento se exterioriza por hombridade, honradez, caráter e lucidez. E a liberdade. A liberdade que é soberania de consciência. Soberania de consciência para alicerçar o estado econômico de abrigo da expansão demográfica, que não é esse que nós temos aí, mas é o que está começando agora. No estado onde não existe mais pobreza, como Jesus disse, porque todos nascem empregados. Ou se não quiserem ser empregados, nascem com espaço para
empreender o tipo de sobrevivência que a sua determinação de consciência e de livre iniciativa lhes indica. Então, como o constitucionalismo de Moisés finaliza a nossa capacidade intelectual, a marcha da família com Deus pela liberdade também faz a mesma coisa. E aí as Forças Armadas então empreenderam ela como um projeto de nação do povo brasileiro. Até então nós éramos uma população, conhecido no mundo como República do Café, República das Bananas, Terra de Macacos. Mas não tínhamos nem índice de organização econômica para participarmos da Comunidade Econômica Internacional. Isso foram as Forças Armadas, na efetivação da marcha com Deus pela liberdade, que deram esse serviço à pátria. Não só colocaram o Brasil nos índices de economia do mundo, mas o instalaram entre as primeiras maiores do mundo. E surgia, então, as manchetes pela imprensa do mundo inteiro. O milagre brasileiro. E aí, então, quando tivemos de colocar em prática o segundo período do ideário da Revolução 64, que era essa baderna, essa michorna, esse desastre de civilização que está aí, nós sabíamos que tínhamos construído uma estrutura física para este Brasil que os nossos ideólogos tupiniquins, com toda a caterva que ia se reunir com eles, não iam conseguir destruir, porque eles iam destruir primeiro as rendas do país. E quando o bandido, que é bandido só para roubar, quando ele não tem mais o que roubar, ele desiste da coisa. Foi o que aconteceu. Roubaram tudo que o Brasil tinha para ser roubado, que nós construímos, mas não conseguiram destruir a estrutura física que nós demos ao país. Transformaram a malha viária do país, que era uma das melhores do mundo, para vocês terem uma ideia. Só a malha viária brasileira pagava a dívida externa do Brasil. Só isso. Eles conseguiram destruir, mas não acabar com ela. Não destruíram Itaipu, não destruíram Tucuruí, não destruíram o suporte de energia que nós construímos. Destruíram a Angesa, destruíram Embraer, destruíram a Vibraz, destruíram o canal Calha Norte, destruíram todas as bases do Brasil, mega potência do mundo. Mas nós sabíamos que eles iam fazer isso. O dia que recebemos o comunicado de que o presidente Figueiredo tinha dissolvido as nossas equipes de S2, meu irmão, que fazia parte de uma, pediu que ficasse registrada na memória de cada um.
que aquela bandidagem que o presidente Figueiredo estava poupando ia acabar com o país que nós tínhamos construído. Roubar tudo o que ele tinha para ser roubado. E nós tínhamos de fazer com eles a mesma coisa que estávamos fazendo naquela ocasião. Nós sabíamos que ia acontecer isso. E por isso, eu estou nas entranhas desse período desde 2005, quando fui chamado para dar um jeito de Luiz Inácio Lula da Silva terminar o mandato dele, que estava tudo armado pelas oligarquias de São Paulo, Minas e Rio de Janeiro, para um golpe empossar no lugar dele o empresário José Alencar. Era a pretensão de volta ao poder das respectivas oligarquias coloniais. E não podia a nação correr esse risco naquele momento, porque Lula era o ídolo do populacho aqui. A curiosidade do mundo lá fora. Tinha a chave do cofre, 27 mil quilômetros de fronteiras abertas. Então, seria um desastre tentar um golpe contra ele. Tanto que ele estava tranquilo. Collor começou a se desesperar quando começou a CPI contra ele. O Lula não mostrava nenhuma preocupação. Porque todo bandido sabe como é que ele revida as forças de segurança pública. No caso, um eventual impeachment. E aí então, a CPI dos Correios do Mensalão, quando produziram as primeiras sentenças, dando à Polícia Federal o gosto de meter a mão em senadores, presidente da República, eu protocolizei então no Supremo Tribunal Federal a reação de cidadania da nação, como a Constituição estabelece. Para isso, 370 oficiais assinaram um manifesto para me dar a base para a coisa. Então, o que eu fiz é obra das Forças Armadas. É obra da própria nação, porque a nação brasileira é a única no mundo que nasceu nação militar. Conduzimos bem o processo. Com exceção de 32 mil terroristas que a Dilma tinha trazido para cá, alugado de 13 países produtores dessa espécie, na África, com pagamento dos aluguéis adiantado, não houve nenhuma outra ação estranha. Tudo foi absolutamente às claras, com o povo no poder. Ou seja, Deus no comando, as Forças Armadas atrás e o povo na retaguarda. Então, no dia 31 de março
deste ano, eu instalei oficialmente o governo constituinte do Brasil, porque era hora. Desde o dia 29 de dezembro de 2017, eu sou o presidente constituinte do Brasil. Fora do Palácio do Planalto, despachando por aí. O endereço, é claro, tem de ser de Brasília, porque a Constituição estabelece aqui a sede do governo da República. Mas não diz em que casa, não diz dentro de que bueiro, embaixo de que viaduto, embaixo de que árvore, em que lugar o presidente está despachando. E Brasília é muito acolhedora de espaços para isso. E eu tenho ocupado vários. Na área internacional me consideram quase que como um fantasma. É tanto que nas redes levou muito tempo para eles acreditarem que era realmente um estadista de carne e osso. As primeiras impressões, os primeiros conceitos que lavravam sobre mim era que eram fakes. Tudo estratégia da guerra de inteligência. Não queríamos violência, então não queríamos confronto. E tudo, mas tudo mesmo, não sobrava nada dentro do Brasil que não estivesse apaixonado pelo confronto. Queriam guerra, queriam violência, queriam sangue. Não é porque nada sabiam a respeito do que queriam. Como Jesus disse ao Pai na cruz, não os leve em consideração. São os teus bebês, lindinhos demais, encantadores. Eu é que não subentender que tinha vindo para ser babá. E pensei em ensiná-los, quando eles só queriam era cola e carinho. E eu não lhes dei isso. Então, eu, preparado por Jesus, agora eu digo, sem nenhuma dúvida, não para ser mestre, mas para ser o babá, que ele não foi. Também levei um certo tempo, mas entendi. Peraí, todos são brasileiros e brasileiras? Estão discutindo, você tapeando tudo aí, mas uma grande família. A família com Deus pela liberdade. Pô, quem sou eu para desmanchar essa composição, essa essência de uma civilização que as Forças Armadas, que a doutrina cristã estabelece como ministros de Deus, efetivaram como a doutrina da civilização brasileira. E eu mesmo, sem saber, ou sem consciência da coisa na hora, estabeleci com a Assembleia Nacional Constituinte, que agia sob a proteção de Deus, como dogma absoluto da civilização brasileira. No artigo 1º, inciso 3º, não é a vida aqui que tem valor. A vida se acaba com a morte.
Aqui tem valor a dignidade da pessoa humana, que é a presença do espírito encarnado no corpo biológico. Então, é a dignidade da pessoa humana. Consagrada no artigo 3º, inciso 1º, 4º, para que ninguém tivesse dúvida na interpretação. E ao estabelecermos o Supremo Tribunal Federal como Corte Constituinte, limite do povo no exercício direto do poder, a Constituição exigiu, no seu artigo 101, saber jurídico notório e ilibada conduta. Eu estou falando isso aqui para ver se eu consigo despertar vocês, porque se vocês são autores comigo neste evento, vocês têm sensibilidade e inteligência para entender tudo. Preocupações com a vida, não se preocuparam antes de entender, mas eu sei que entendem agora. Então, estamos efetivando a marcha da família com Deus pela liberdade. Era a terceira e última fase do ideário da Revolução de 64. E então, é claro, as Forças Armadas não fugiram do poder e nem o entregaram para ninguém. Eu sou a prova disso. Desde 69 até agora, eu estou empenhado nesse ideário. Primeiro, como assessor de inteligência privativa dos presidentes da República. Enquanto a minha função principal era destruição da cortina de ferro, da Guerra Fria, desmontagem da União Soviética e dos regimes de tirania que lhe davam suporte pelo mundo afora. E em 1888, escrevemos a Constituição da República, que não é uma produção de políticos, não. Daqui uns dias eu vou mostrar para vocês e vai cair o queixo de todo mundo. Vai ser um buraco na história que ninguém vai conseguir fechar. A Constituição do Brasil, os militares quiseram um militar de escriba dela, porque ela foi escrita para este momento. E só um militar, com o tempo de poder e de vivência que eu tenho, era capaz de construir isso na Constituição. É claro que eu não construí sozinho, não tinha capacidade para esse tamanho. Mas, dadas as minhas origens judaicas, eu tive 3 monstros do constitucionalismo